Salve, salve, criaturas. Certinho. Então, estamos aqui porque algumas pessoas, né, elas estavam com dificuldades em acompanhar as nossas mesas, principalmente de vampiro e tal. E me deram uma ideia, né, uma ideia muito boa para poder fazer com que as pessoas, né, comecem a acompanhar aqui o canal. Eu vou até pegar aqui. Retidos para análise. Não. Eu não respondi não, todos. Vamos lá. O Lobo Mestre 6596. O Lobo Mestre falou que seria bom um resumo da mesa de Vampiro à Máscara, porque ele começou a acompanhar agora. E eu imagino que muitas pessoas devem ter esse mesmo problema. Então, com isso, resolvi fazer esse vídeo, que é um resumo dessa mesa de vampiro. Essa mesa de vampiro, né, ela começa em Portugal em 1974. Foi em dezembro de 73, passando para 74. Eles passaram um ano nessa nova cidade. E a Camarilla de Portugal, ela estava em decadência, em ruínas, porque o Sabá estava começando a crescer demais em Portugal. E o príncipe dessa época, que era um Brujah, vou até pegar aqui, vou abrir a mesa para poder pegar o nome de todos eles e passar para vocês, que aí vocês já vão ter aí a ideia do que vai acontecer. Porque realmente é complicado, que as campanhas aqui do canal elas duram muito tempo, elas são muito longas, tem todo um processo aí de maturação, né, da história. Então, vamos lá. O príncipe nessa época era Bernardo Vieira, um Brujah, um senhor muito valente, um guerreiro valoroso. Porém, ele não era muito político e nem um pouco educado, era até meio bronco na forma de interpretar, o que chamou muita atenção dos jogadores, visto que ele era o príncipe, e um príncipe com essas qualidades não era muito comum. Tá? E durante esse processo que eles estavam ali, eles realmente não se deram bem com esse príncipe, até por conta dele ser meio bronco. Eles começaram a ter um envolvimento com outros membros daquela Camarilla. E um que chamou muito a atenção deles foi Ernesto Botelho. Ernesto Botelho, do clã Ventru, um Ventru já antigo, de longa data, que basicamente tem o ego do tamanho do mundo. Ele se acha muito mais do que ele realmente é. Então ele achava que podia dar conta de tudo, ele achava que ele era tudo, né? Mas com o passar do tempo, os jogadores viram que ele tinha uma boa intenção, ele tinha uma boa coração, porém a Camarilla não apoiava ele. Quem apoiava ele, na verdade, era apenas Francisco, o Nosferatu, tá? A Eli apoiava ele bem mais ou menos, mas ela, na verdade, ela tinha uma relação muito próxima com o Bernardo, mas como o Bernardo estava muito diferente do que ela estava acostumada, ela começou a se afastar um pouco mais do Bernardo e começou a se aproximar de Ernesto, vendo ele como uma boa opção. Mas uma grande problema que tinha ali era Antônia Montebello, uma toreadora, que é o líder do clã da Rosa, que ela vivia muito colada com o Bernardo Vieira. Ela sempre, inclusive, descobriram que eles já foram amantes no passado.
Isso fez os jogadores meio que pegarem e investigarem a relação entre ela e esse príncipe Bruhá. Com isso, eles descobriram que Antônia não era uma pessoa boa, mas sim uma espiã infiltrada, e que ela influenciava muito o príncipe nas suas atitudes. E com a prova cabal de que ela era realmente uma pessoa ruim, né, ela era uma espiã infiltrada, ela acaba falecendo. Com ela falecendo, eles ficam sem toreador, sem um líder do clã, toreador. E com isso também eles descobrem uma força muito grande no clã Tremere. Porque o clã Tremere, eles tomam conta de uma área ali em Portugal, que é muito semelhante a Stonehenge, na qual o clã basicamente vive para aquilo ali. O que tem ali, ninguém sabe. Os jogadores nunca foram lá, nunca se preocuparam em saber o que é o tal local. Mas sabe que os Tremeres, eles estão ali o tempo todo. E ajudaram muito os jogadores, sempre que os jogadores precisavam, que a Camarilla precisou, os Tremeres sempre ajudaram, né, a Camarilla. O líder, né, da casa Tremere é o Carlos Roberto da Silva, um brasileiro, muito prestativo, que sempre ajuda os jogadores. Que mais? O que eles sabem dessa construção é apenas que ela era inicialmente 2 lobisomens, mas que hoje em dia Portugal está sem lobisomens. Eles foram dizimados, né, de Portugal pela Camarilla, pelo Sabá e outras coisas que também ainda ninguém se preocupou em investigar, porque é o seguinte, tem coisas que eu fiz nesse jogo que os jogadores não quiseram ver, então essas coisas estão lá guardadas, quem sabe um dia vai ser revelado para vocês. Mas por enquanto é só isso, eu vou falar só o que os jogadores descobriram durante o jogo. Então, quando o príncipe, eles descobrem que essa mulher dominava o príncipe, eles resolveram, através de Ernesto Botelho, fazer com que os Tremeres fizessem uma varredura espiritual para saber se algo não estava dominando. Com a magia do sangue, você sabe se a pessoa tem um laço de sangue, se a pessoa está dominada e etc. através da magia. E com o voto, como o príncipe foi voto vencido e a Camarilla decidiu fazer a tal intervenção, descobriram que o príncipe realmente ele estava com um laço de sangue e que ele não estava agindo de forma natural. Com isso ele foi empalado até que o sangue se esvai e perca esse laço. Então, o príncipe antigo, Bernardo Vieira, é uma equação fora desse jogo por enquanto. Com isso, os jogadores fazem uma campanha e o Ernesto Botelho assume a Camarilla. Ele modifica tudo, porém José Carmelino, que é o Gangrel, o líder do clã Gangrel, não gosta desse novo príncipe, porque o Carmelino é uma pessoa de ação, ele é prático demais no que ele faz. Então essa coisa de política, de falar, de agir, não era muito com ele. E o Bernardo era muito mais ação, muito mais, e deixava muito mais ele solto, por conta dele não estar sido dominado e não estar nem aí para a Camarilla. E ele começa a se sentir preso por causa que Ernesto começa a exigir coisas dele. Isso faz com que ele não fique satisfeito com a situação. Sem o clã da Rosa, Francisco Pereira, ele convence os jogadores
de que, trazendo de volta um antigo ancião toreador, poderia ajudar a Camarilla, porque a senhora dele, uma antiga Nosferatu, ex-princesa de Portugal, ela falava muito bem desse toreador e tal, e de um Bruhá, que era o antigo rei, nem príncipe era na época, era rei, né, um grande rei aqui em Portugal, e falou muito bem deles todos. Convence os jogadores a ir atrás desse toreador, porque esse toreador saberia aonde está esse Bruhá. Muitas coisas acontecem nesse passar, né, de jogo. Eles descobrem que há setitas infiltrados na cidade deles. Eles conseguem até dar um bom cabo dos setitas que estão por ali. E finalmente conseguem achar o toreador. Esse toreador, realmente ele é muito antigo. Ele já vem com a desvantagem anacronismo, porque ele não entende nada do mundo moderno. Ele está se adaptando ainda a esse mundo. Uma pessoa realmente toreadora, né, culta, educada, né, uma pessoa que gosta muito realmente de ser humano e como humano é. Coisa que essa Camarilla se perdeu um pouco nessa coisa da humanidade por conta da guerra. A guerra costuma fazer as pessoas ficarem um pouco mais duras, um pouco mais severas e tal. Então ele trouxe meio que essa humanidade de volta para essa Camarilla. E com isso ele também revela que o tal Bruhá, né, que era um grande homem, o salvador da pátria portuguesa, não era nada disso. Que ele conheceu realmente o Bruhá, só que ele não era um Bruhá, mas sim um True Bruhá. E que ele é tão velho quanto ele, pode botar aí para mais de 500 anos. Isso fez com que esse True Bruhá, com o passar do tempo, quem conhece vampiro sabe, os True Bruhá, com o passar dos anos, eles vão perdendo a sua conexão com os seus sentimentos. Então, provavelmente hoje, ele é apenas uma máquina de agir. E os jogadores, vendo isso, eles tiraram a conclusão de que uma das pessoas que estaria por trás disso seria esse True Bruhá. Que ele poderia estar no comando do Sabá para que isso acontecesse. Eles continuam no processo de investigação. Francisco, ele perde um status absurdo na Camarilla. Todo mundo começa a vê-lo como um derrotado, um digno de pena, como eu brinco. Então foi uma cartada muito mal dada dele em acreditar na sua senhora, que disse todas essas maravilhas, né, pro Francisco. Então esse toreador, ele, como por ser muito antigo e muito velho, ele assume o cargo que antigamente era da Antônia, de líder dos toreadores, tá? E com a queda de Bernardo Vieira, quem assume o lugar dele é Cesário da Nóbrega, que é um Bruhá que costuma a sempre ver o lado ruim da vida. Ele não é uma pessoa de alegria não, tá? E com isso ele assume um cargo que ele não queria, que era o líder do clã Bruhá, mas ele faz o que tem de ser feito, apesar de ele achar que nada disso vai dar frutos ou vai que vingar, de certa forma. Mas ele vai. Outra pessoa que chamou a atenção dos jogadores foi Helena Martins, uma malcaviana, que sempre também estava junto ao príncipe, ao Bernardo Vieira, que eles consideram ela uma vidente. E com isso ela foi ganhando respeito através de suas vidências, verdadeiras ou não, coincidências ou não, nunca se sabe. Mas ela ganhou um certo status ali.
Com o passar do tempo, os jogadores também descobriram, né, um filhote de lobisomem, um garoto que eles não sabem qual é a tribo dele, não sabem nada sobre ele, né, na qual a personagem da Mary, da jogadora Mary, ela assume o garoto como filho dela, mais ou menos. E o garoto vai estar vivendo lá na casa dela por esse período, até uma hora que não vai dar mais e ele vai ter que seguir o rumo dele. Mas por enquanto ele está ali, bem criado. Então a Camarilla começa de novo a se estruturar. Essa estrutura ela começa a se estruturar realmente, ela começa a funcionar, porém a autoconfiança do Ernesto fez com que ele quisesse assumir tudo para ele. Então todo mundo tinha acesso a ele. Ele falava com todo mundo, ele conversava com todo mundo, porque ele achava que ele podia, ele pode. Na cabeça dele, ele pode fazer isso. Ele consegue fazer isso. Os jogadores preocupados dele também ser dominado como outros príncipes foram, mas para ele pode, ele consegue, ele tem a capacidade, ele não vai ser dominado. Ele continuou fazendo o mesmo esquema, a mesma forma de agir. Qualquer um tinha acesso ao príncipe. E isso foi realmente muito complicado para a Camarilla local. Principalmente depois que eles descobriram que existiam setitas, que existiam vários problemas ali ocorrendo na cidade. Um príncipe ativo seria um problema sério. Os jogadores, graças a todo o esforço e principalmente por terem ajudado Ernesto a subir o cargo de príncipe, Ernesto, por conta disso, dá aos jogadores cargos de confiança por conta disso. A personagem da Mary ganha esse cargo de escrivã, né, da Camarilla, cuidar de toda essa parte financeira, escrita e etc, leis. O Fernando ganha um cargo de xerife e assim vai. Cada um ganhou o seu cargo. Arpia também para o Saru. Tivemos 3 jogadores antes do Saru. 2 jogadores, melhor, antes do Saru, que saíram no meio do jogo. Então o cargo deles, eles não ganharam cargo. Os jogadores que entraram agora, no caso o Saru já pegou alguma coisa, já ganhou um cargo, mas o jogador que entrou agora, o mais novo, ele não tem cargo nenhum. O Henrique não tem cargo nenhum porque ele entrou agora, não fez nada pelo Botelho, então ele não está nem aí para ele. Mas esses cargos de confiança fizeram com que os jogadores começassem a estruturar a Camarilla do jeito certo, né? Que acarretou até nesse último jogo, que foi a reunião, né? Deixa eu até pegar o número do jogo, porque pode ser que você esteja vendo isso de um tempo para cá, né? Deixa eu só ver aqui qual foi o último jogo. Que vai que você está vendo isso no futuro, você vai falar, pô, mas eu não estou entendendo nada. É o episódio 15. Tá? Vampiro à Máscara, episódio 15, que chama Reuniões. Essas reuniões foram justamente essa parte, na qual os jogadores se reúnem para finalmente fazer uma estrutura melhor. Botelho, por mais que ele saiba que ele pode, ele consegue, ninguém vai dominá-lo porque ele é muito foda, porque ele se acha muito mais do que ele é, ele percebe que ele vai ter que ceder e fazer isso mesmo, não tem jeito. Então ele se fecha e apenas os líderes, agora apenas os líderes dos clãs é que vão poder falar com ele. Com isso fecha
o cerco da Camarilla, tá? Fazendo com que ela se reestruture de novo. Só que isso eles percebem que Porto, que é a capital, ela cai para o Sabá. E alguns membros fogem do Porto para a cidade vizinha. Assim como eles também descobrem que os setitas estão muito bravos com a queda de Porto por conta dos Serpentes da Luz, porque os Serpentes da Luz eles tomam o lugar que eram dos setitas no Porto. Aí você vai me perguntar, por que Porto tem setitas? Bem, aí são perguntas que os jogadores vão ter que descobrir ou não. Fica a cargo deles. Então, os setitas, eles ficam muito putos. Até cogitado, um dos jogadores cogita em de repente pedir ajuda aos setitas como auxílio, mas o restante negou veementemente a ajuda deles. Os jogadores sabem o que eles estão fazendo. Então, com isso também eles recebem novos membros, tá? Esses novos membros, que são o Caio Augustus de Bragança, que é um Ventru, filhinho de papai, bem intencionado, mas muito mal criado. Esse é o verdadeiro termo, mal criado, sabe? Ele é um Ventru que teve o ensinamento de que o dinheiro e o poder conseguem tudo na vida. E o Botelho e a personagem da Mary, ele já tem uma educação de antigos Ventru, na qual a honra e a palavra ainda contam. Então há um certo conflito aí. Esse conflito dos novos Ventru para os antigos Ventru. Vamos ver como isso vai lidar. Frederick Zimmer, que é um Brujah que chegou a Portugal, que no caso ele é o amante do personagem do Saru. Tá? O Zimmer, ele é um Brujah com uma ligação muito forte aos anarquistas. Ele conhece muito bem esses trâmites anarquistas, como eles funcionam. Deixa eu ajeitar um pouco aqui a câmera. Aí. Então ele tem essa coisa. Ele não é dos... É um típico Brujah, não muito inteligente, mas com muita bravura. E com um coração bom, de certa forma. Ao contrário de Caio, que já não tem um coração tão bom assim. Ele já assumiu que matou um humano, ele já assumiu a perda de humanidade dele. Edgar Brown, que também foi um Nosferatu que chegou. Muito pouco se sabe dele, apenas que ele trabalha com lutas ilegais, e que ele é inglês. Nunca falaram muito sobre ele. Também nunca pesquisaram muito sobre ele. Tá? E Helena Caramallis, que é uma toreadora nova. Ela é de... acho que é a 13ª ou 14ª geração. Uma toreadora nova, uma atriz, né, transformada, uma pessoa realmente de bom coração, é como todo bom toreador, né? Ela tem uma humanidade alta, porém uma inexperiência muito grande, visto que ela quase mandou o grupo dela para a morte por conta dessa inexperiência. Só não morreram porque Caio Augustus, ele queria seguir o protocolo que a Camarilla costuma a seguir, e ele achou que seria uma estupidez, e houve uma discussão entre o grupo que os jogadores descobriram, né, esse projeto desse grupo, e assim frustraram a Helena e seu plano, que vai ser executado na próximo jogo de vampiro, né, o 16, que os jogadores vão seguir essa pista que a Helena tinha pego.
Então, eu acho que esse é um resumo. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Tá, mas eu acho que é isso. Tá? Eles também já foram na fábrica, descobriram que tinha alguns membros do Sabá ali em volta. Boa parte das campanhas eram eles investigando membros do Sabá que tinham em volta da cidade deles, que acabou que eles limparam quase todos, deixar a dica, né, que estão ali limpos, e agora com a cidade limpa eles podem focar agora na guerra que está por vir. Tá? Então, eu acho que é isso. Esse é um resumo, tá, dessa campanha de Vampiro à Máscara. Então, de início até agora, foi essa reestruturação da Camarilla de Portugal, com a eleição desse novo príncipe. Tá? Eles conheceram as novas Árpias. Eles também conheceram personagens, NPCs que eram de outros jogadores que ainda estavam pela cidade, que por algum motivo eles ficaram na surdina. Então, por que eles não foram embora? Essa é uma pergunta que todos fizeram. Por que não foi embora? Achei que eles tinham ido embora, mas eles não foram embora. E ficou nessa meio... criou uma pulga ali atrás da orelha. Também conheceram Vitor Barreto, que é um Nosferatu antigo no campo de batalha. Não antigo de geração, mas é um antigo de campo de batalha. Ele, digamos assim, ele é um jogador que tem muitos pontos de experiência. É isso. Tá? Porque ele já está há muito tempo naquele campo de batalha, ele já está acabado, destruído psicologicamente, fisicamente, ele já está cansado de enxugar gelo. Basicamente é isso. Que vai se tornar agora um grande aliado deles. Tá. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa. Eu acho que não. Tá. Ah, sim, os lacaios. Lacaios do antigo príncipe, que eram um monte deles, foram redistribuídos. Então os jogadores ganharam alguns lacaios nessa transação. E provavelmente vão ganhar mais agora, porque a Camarilla precisa de mais pessoal. Então é isso. Vamos ter mais lacaios, mais vampiros para poder continuar esse jogo. Eu acho que é isso. Esse é um resumo da campanha. Se eu me esqueci alguma coisa, que é muita coisa, cada vídeo 4 horas, então deixem aqui nos comentários, tá? Se lembram de mais alguma coisa da campanha, né? Porque às vezes eu posso ter falhado um pouco a memória. Mas é isso. Essa é a estruturação de toda a campanha, que foi a reestruturação dessa Camarilla, a eleição de um novo príncipe, limpar todos os empecilhos, sabás, setitas que tinham em volta pela cidade, e agora começar a investigação para poder avançar no campo de batalha. Porque com a queda do porto, provavelmente eles vão chamar novos membros que estavam no porto para poder agir aqui. Vamos ver. Isso tudo talvez no próximo jogo. Ah, é claro, o príncipe também, porque quando houve essa reunião, tá, o José Carmelino, que era o antigo delegado, ele vai embora junto com os 3 NPCs de um antigo jogador do clã Ventru. Tá, então vai ser chamado um novo Gangrel, de confiança do príncipe, e um novo Ventru, de confiança do príncipe, porque não há Primigene Ventru. Há muito Ventru e nenhum Primigene Ventru. Pois é, ninguém nunca se tocou nisso, mas agora se tocaram. Então, é isso. Esse é o resumo da mesa de vampiro. Espero que gostem.
Espero que tenha ajudado. Se você viu a campanha, acompanhou as campanhas, se você é um jogador da campanha, jogadores, me lembrem. Se eu esqueci alguma coisa, deixem aqui no comentário. Valeu? Então, até a próxima e tchau.